Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Borei Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã do quarto dia da semana. Hoje faremos a leitura da quarta Aliyá da Parashá que nós estamos estudando, que é a Parashá Nitzavim, que é a 51ª porção das 54 porções que nós estudamos ao longo do ano judaico. Então, hoje, quarto dia da semana, estamos no dia 17 do mês de setembro do ano de 2025 e estamos no dia 24 do mês de Elul do ano de 5.785, também finalizando o mês de Elul e o início de um novo mês, pois o mês de Elul é o 12º mês do calendário judaico e no dia 22 de setembro, último dia do mês de Elul, ao pôr do sol, dia 23 de setembro, 1º de Tishrei, estaremos então celebrando o Ano Novo Judaico. Então estamos nos aproximando de nossa festividade de Rosh Hashanah. Então, conforme temos falado, se você ainda não adquiriu, o seu Mar Zor, não perca tempo, pois é muito importante você ter o Mar Zor, porque o Mar Zor é o nosso livro de preces e no serviço da festividade de Rosh Hashanah e também no Yom Kippur, nós não usamos o nosso Sidur tradicional de nossos Shabbatot e também de outras festas. As duas festas que envolvem expiação, perdão, orações e que envolvem clemência, está no Mar Zor. Então é muito importante você adquirir esse livro de preces. Você vai utilizar nessas duas festas, você vai guardar somente para o próximo ano, para que você volte a utilizar novamente quando estivermos celebrando novamente o Ano Novo. Então, além do Mazor, no caso dos homens, também já, inclusive, fizemos a postagem no nosso canal, no nosso grupo do WhatsApp. O homem deve, o ideal que ele tenha também o Kiteu, que é uma veste especial usada tanto em Rosh Hashanah como em Yom Kippur. Caso você não tenha adquirido e não tenha condições neste ano de adquirir, não deixe de adquirir para o próximo ano. Bem, caso você não tenha o Kiteu, que é essa veste branca, nós temos falado, que faz parte da nossa festividade de Rosh Hashanah e Yom Kippur, é a roupa branca, Então, no caso do homem, uma calça branca, uma camisa branca, um calçado branco, meia, tá bom? A kippá também branca, ok? Então, e no caso das mulheres, também um vestido, uma saia, uma blusa, o lenço, que é o lenço que é usado, deve também ter a cor branca, porque, como já falamos, o branco é a cor da pureza. Então, nós estamos nos achegando perante Deus para rogarmos a Ele o perdão por nossos erros e pecados que cometemos ao longo do ano, que está finalizando. Então nós entramos com essa roupa, com esse sinal de pureza, para que de forma Deus possa nos perdoar e estejamos puros, sem nenhuma
nenhum pecado, nenhuma condenação. Ok? Então, dia 22 ao pôr do sol. Bom, hoje então, dia 17 do mês de setembro, a leitura está no livro de Devarim, capítulo 30, do verso 1 ao 6. E eu quero também deixar aqui o nosso Boker Tov, muito bom dia, e o nosso Mazal Tov. Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Mazal Tov é você que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Parabéns, muitos anos de vida, felicidade. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato. Baru atah Adonai noten haTorá. Quando vierem diante de ti essas bênçãos e maldições, e te recordares dela quando estiveres no meio das nações que o Eterno te lançar, e voltares para ele e ouvires a sua voz, conforme hoje te ordeno, com todo o teu coração e com toda a tua alma, o Eterno te trará de teu cativeiro e se compadecerá de ti e te fará voltar, juntando-te dentre todas as nações para onde ele te espalhou. Ainda que teu desterro esteja na extremidade dos céus, dali o Eterno te trará a terra que teus pais herdaram. E ele te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Eterno abrirá teu coração e o coração de tua descendência para o abalo, com todo o coração e com toda a alma, para que vivas. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet vehayolam atah b'torreinu. Baru atah Adonai noten haTorá. Uma das coisas muito importantes que nós aprendemos no judaísmo é que quando a Torá fala de filho, Binei Israel, a Torá tanto se refere a um Yehudim, né, um judeu, como também ao povo, porque como povo, Deus também nos trata como filhos, né, como filhos. Então somos um povo do mesmo Pai, né, uma nação que veio de um único pai, de uma única mãe, que não houve mistura, né? Então, somos todos irmãos, né? Filhos do patriarca Abraham e de Sara, e também, como filhos, reconhecemos e conhecemos o nosso pai, o nosso pai Abraham, e o nosso Pai, o Criador. Então, a relação de um judeu para com Deus e o Eterno para com o judeu é como filho, mesmo de forma individual ou como nação. Então, quando nós lemos na aliá anterior, falando da maldição, do pecado voluntário, nós não estamos falando de forma individual somente, mas a Torá está se referindo ao povo como nação. E é o que nos deixa bem claro a leitura de hoje. A leitura de hoje é o que nós vimos aqui. E quando vierem diante de ti estas bênçãos e maldições, né? Porque daí o povo pode tanto receber bênção ou como também receber maldições. Então Moshe está dizendo, olha, quando vierem essas bênçãos e maldições e te recordares delas,
quando estiveres no meio das nações que o Eterno te lançar, e voltares para ele, e ouvires a sua voz, conforme hoje te ordeno, com todo o teu coração e com toda a tua alma, o Eterno te trará de teu cativeiro. Então, o que a Torá está dizendo? A Torá se refere, ou de forma individual, porque um judeu não vai pagar pelo pecado de outro. Mas quando envolve uma nação, falando como nação, que uma nação inteira, se volta, ou a maior parte dessa nação, ela se volta contra o mandamento, então tem um peso maior, uma responsabilidade maior. Então, quando houve o pecado do bezerro de ouro, então o povo já estava ali adorando aquele ídolo no deserto. Então, embora que a Torá não fale o número exato de pessoas, mas a Torá vai dizer, até a Torá se refere sim, dos que foram mortos ali pelo pecado do bezerro de ouro. Então, quando a Torá fala de bênção, ela pode estar se referindo individualmente, claro, é a nossa relação individual com Deus, e também como nação. Como nação, a bênção, ela já nos acompanha, há milênios, há muitos anos, que nós sabemos que a bênção de Deus acompanha o nosso povo, devido às promessas que Deus fez para com nossos pais. Promessas essas que Deus cumpriu. Deus cumpriu por meio dos profetas, tudo o que ele falou, Deus cumpriu, tirou o povo do Egito, nos levou para a nossa terra, Deus cumpriu com suas promessas. Agora, no que diz respeito, um judeu, de forma individual, ele pecou, ele é responsável pelo seu erro e passivo de pagar pelo seu erro. Então, como nação, da mesma forma. Então, quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia, a gente sabe que foi por desobediência. E o povo, uma vez estando lá e reconhecendo, como diz aqui, e ouvires a sua voz, conforme hoje eu te ordeno, com todo o teu coração e com toda a tua alma, o Eterno te trará do cativeiro. Então, Israel foi para a Babilônia, depois clamou a Deus e Deus trouxe eles de volta. Então, hoje, nós que também estamos vivendo a diáspora, estamos fora da nossa terra, estamos clamando. Nós também pedimos, reconhecendo nossos erros, os erros de nossos antepassados, e nós pedimos e clamamos a Hashem, nosso Deus, para que venha o Mashiach, para que o Mashiach venha e possamos voltar para a nossa terra. Então, mantemos viva a nossa esperança, E existem promessas, o próprio Moshe fala, que ainda que teu desterro esteja na extremidade dos céus, dali Deus te trará a terra que teus pais herdaram. Então, não importa aonde nós estivermos, o importante é que as promessas de Deus, elas vão se cumprir novamente, o nosso retorno para a nossa terra, Deus nos levará de volta. E Ele fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Então, o erro, mesmo como nação ou individualmente, tem o seu preço, mas o arrependimento
também tem o seu devido valor. Então, o arrependimento como nação, o arrependimento como uma pessoa que faz parte do povo, um Yehudi, né? Um judeu, uma mulher judia que faz parte do povo, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o mal que cometeu, se arrependendo e fazendo o retorno à sua techuvá, na verdade Deus vai perdoar, né? De maneira que nunca mais Deus vai lembrar dos nossos erros e do nosso passado. Então, nossos sábios dizem: saiba que todas as profecias constantes na Bíblia, nas escrituras judaicas, se realizarão. E dentre elas, o retorno dos judeus à terra de seus ancestrais. Israel, o que denota a proximidade da era messiânica. E então, se você está sofrendo, saiba que é para o seu bem. Quando essa situação passar, você estará mais evoluído. Ok, pessoal? Então, é isso, né? Baruch Hashem. E vamos seguir aí com as demais a leitura da Aliá. E hoje ficamos por aqui, então. Desejamos a você um ótimo dia. Que Hashem, nosso Deus, nos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Inscreva-se em nosso canal, deixe o like e nos ajude. Se você puder, envie a sua contribuição. Você poderá nos ajudar a manter o trabalho que fazemos por meio do envio do seu macer, da sua tzedakah, e você poderá fazer diretamente com o QR Code que aparece na tela, ou você poderá fazer por meio do Pix, e a chave aparece também na tela, anusimbrasilcriciúma@gmail.com. E desde já nós agradecemos a todos que têm nos ajudado e que Hashem vos abençoe grandemente. Shalom lekulam, Boker Tov, muito bom dia, shalom, shalom.